Olá, no ar o Ecocidade, o programa de sustentabilidade, meio ambiente e qualidade de vida. O assunto de hoje é o gerenciamento dos recursos hídricos e o risco de que a água se torne, de fato, um bem escasso. Nosso convidado é Antônio Giansante, professor de Engenharia Hídrica da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Obrigado pela presença, professor. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui e poder falar para quem nos assiste desse tema que é tão importante, não somente agora, para nós que vivemos aqui, mas para as gerações que virão. Tá certo. Conosco também Alan Carlos Pichait, professor do curso de Ciências Biológicas da FMU. Seja bem-vindo, professor. Eu que agradeço também. É muito importante poder contribuir com a população brasileira. Bom, o estado de São Paulo enfrentou recentemente uma grande crise hídrica. Será que o risco de escassez de água acabou? Não. A crise ela deve ser vista como uma coisa frequente na sociedade. A nossa sociedade ela está crescendo cada vez mais e a demanda pelos recursos naturais também está crescendo cada vez mais. Então, por mais que agora estejamos em tempos mais aliviados de crise, a gente não pode considerar que essa crise já acabou. Sua opinião também, professor. Nós vivemos uma crise que não tinha sido observada antes. Nós temos cerca de 100 anos de registros hidrológicos, como nós engenheiros gostamos de falar. Nós nunca tínhamos observado, por exemplo, as cheias que nós tivemos em 2010 e 2011 e uma estiagem. Em 2012 nós utilizamos até para discutir, vamos esvaziar um pouquinho o Cantareira para receber essas cheias. E o que veio foi justamente o contrário, foi a pior estiagem jamais registrada. Bom, se é algo que não tinha sido registrado antes, então nós temos que entender que as fragilidades que aconteceram na época, para tomar a decisão toda. Mas agora nós já sabemos que isso pode acontecer. Então, agora é nossa obrigação de tomar todas as medidas necessárias para evitar que esse cenário todo que aconteceu se repita. Agora, como é que os senhores veem a questão dos nossos sistemas de abastecimento? A população está mais preocupada, né, com o uso desta água. Os governos também eles estão mais atentos a planos de gestão dos recursos hídricos. Então, a gente vê que a sociedade, de forma geral, está mais preocupada e um uso cada vez mais consciente. Agora, professor Giansante, como é que o senhor viu essa questão que desencadeou a crise hídrica? Desencadeou, em primeiro lugar, algo bastante importante, que é a população avançou na sua consciência acerca de que, se nós temos recursos abundantes e renováveis, eles ao mesmo tempo são limitados. E que a sua perenidade, ou seja, a própria existência da água, depende de muitas ações que nós, como população, tomamos, que é evitar o desperdício de água, é ter uma outra visão urbana da água. Eu vejo que é algo que é totalmente superado, por exemplo, essa questão de nós termos rios tão canalizados, eu já não chamo mais de tampados, eu chamo de sepultados. Porque, historicamente, lixo, esgoto, os rios viraram uma latrina. E nós acostumamos, com sendo uma ideia comum, de sepultar o rio e colocar uma avenida em cima. Não, nós perdemos o convívio com as águas e até com a consciência da sua importância para a qualidade de vida e para a sustentabilidade da nossa cidade. Então, eu vejo que essa crise ela propiciou discussões que antes estavam muito afastadas. Aí, de repente, nós começamos a perceber, falar, opa, peraí, São Paulo só é viável se tiver água suficiente, as suas atividades econômicas também. Então, toda crise, ela tem elementos que são importantes. E eu vejo nesse sentido o que ocorreu. Nós estamos discutindo, por exemplo, essa questão do revitalizar cursos d'água. É algo que eu, como professor convidado para quase há 20 anos, uma universidade francesa, eu tive a oportunidade de trabalhar há 20 anos, que a gente já falava em renaturalização de córregos, restabelecer áreas úmidas e todo o ecossistema. Veja, claro que em São Paulo é difícil que isso aconteça, mas será que nós vamos perder isso
de um horizonte, será que para frente a gente não pode pensar em resgatar esses rios, resgatar o convívio da cidade com as águas? Porque eu acho que a postura da população passaria a ser outra. Porque, em geral, e aí os governos vão muito nessa, né? Eu vejo principalmente as prefeituras, tenho feito trabalhos Brasil afora, assim, o que é bom? É canalizar e tampar. Você fala, não, isso não é bom. A gente perdeu o convívio com as águas, né? A gente percebeu os grandes clubes de São Paulo estão às margens dos rios e ninguém pensa em fazer lazer nos rios, né? Ninguém pensa. Então, eu vejo que essa crise teve um lado positivo, que é procurar resgatar esse convívio das águas, das pessoas, da cidade com as águas. Falando em lado positivo, professor Pichard, essa questão, como o professor bem disse, trouxe uma reflexão, inclusive para a própria população, Sim. em termos de educação, em termos de repensar o uso da água, quer seja no tempo de banho, na água escorrendo pela torneira, no lavar de louças, no escovar dos dentes, enfim. O senhor apontaria um culpado, o Estado foi negligente, enfim? O principal culpado desse uso abusivo dos recursos hídricos no Brasil tem sido o histórico que a gente dá como nação, que esses recursos são ilimitados. Tradicionalmente, o brasileiro ele pensa no país como um país de riquezas ilimitadas. Então, a gente sempre cresceu com esse cenário no pensamento social, de que o Brasil ele é rico em água, a gente nunca vai ter uma crise, só que a população ela nunca se preocupou aonde que está esse recurso, como que você vai usar esse recurso e como que esse recurso ele deve ser distribuído em todas as cidades. A gente tem, por exemplo, a Amazônia, que é rica em recursos, só que ela está bem distante dos grandes centros urbanos, São Paulo e Rio de Janeiro, que são as maiores cidades do país. Então, o grande culpado tem sido a própria cultura brasileira, que agora está sendo repensada. Agora o brasileiro está vendo para os recursos, e como o professor tinha colocado anteriormente, vendo que esses recursos mais naturais e grandiosos que sejam, eles têm limite. Então, tem um limite de utilização, tem um limite de como você vai distribuir e qual que é a qualidade dessa distribuição, né? Quem que vai receber, quem que deve receber. Então, a população está tendo uma visão cada vez melhor e consciente do uso disso. Eu acredito, professor, que até lá fora eles têm essa visão em relação ao nosso país também, né? Do excesso de água. Em 2004, rapidamente, fui passar por um teste de proficiência na admissão de um concurso público e os próprios japoneses me indicaram para falar sobre o aquífero Guarani, que até então muitos ali não conheciam, né? Então, enfim, há esse histórico realmente do brasileiro achar que aqui a água não termina, até pelo aquífero Guarani, que a maior parte do planeta está aqui no Brasil, né? Eu tenho uma visão, acho que complemento o que o professor também falou, que é a seguinte: se você pegar o censo de 1950, o Brasil tinha cerca de 52 milhões de habitantes, 34 milhões morando nas áreas rurais, 18 milhões nas áreas urbanas. Hoje, somente a região metropolitana de São Paulo está caminhando para 22 milhões de habitantes. Um país que cresceu muito rapidamente, ainda com uma mentalidade rural. Isso, em termos de uma história de qualquer nação que a gente pega no mundo, 60 anos, né? O que a gente tem hoje é assim, espantoso, o crescimento. Então, a gente guarda muito algo que vem da época rural. A água eu pego na nascente, o esgoto eu faço um buraco, ponho ali, lixo eu queimo, enterro. Drenagem, impermeabilizo, porque não tem problema. Agora, se a gente faz isso em grandes áreas, como nós temos áreas urbanas brasileiras, e que se diga de São Paulo, uma das maiores regiões metropolitanas do mundo, nós não podemos repetir esse mesmo tipo de comportamento. Não podemos. Como um dos grandes problemas que a gente tem é a permeabilização do solo nas áreas urbanas. Nós somos muito responsáveis pelas inundações que acontecem em São Paulo. Assim. Então, é todo um processo histórico que vem, mas que ele chegou no limite. E a crise hídrica, ela serviu como um alerta. E eu quero dizer assim, o que é a mudança climática? É a ocorrência de eventos muito próximos. Muito próximos. Falo inundações de 2010, 2011,
E estiagem jamais visto em 2014, 2015, os países de fora, eles enxergam o Brasil realmente com uma potência natural, com uma biodiversidade, vamos dizer, invejável, mundo afora. Mas nós precisamos aprender a cuidar muito bem dessa riqueza. Tá certo. Inclusive, falando sobre mundo, professor, ia pedir no próximo bloco que o senhor falasse da sua participação do workshop realizado pela ONU em Genebra. Mas isso no próximo bloco. Nós vamos a um rápido intervalo e voltamos já já com o Ecocidade. Estamos de volta com a Ecocidade, falando hoje sobre a crise hídrica de São Paulo. Comigo os professores Antônio Giansanti, de Engenharia Hídrica do Mackenzie, e Alan Carlos Pichait, do curso de Ciências Biológicas da FMU. E eu começo esse segundo bloco perguntando, ainda somos dependentes das chuvas? Somos extremamente dependentes das chuvas, né? A vida humana, ela depende de todo o recurso de água que tem no planeta. E é interessante a gente pensar que, por exemplo, São Paulo, né? São Paulo ele tem um histórico que era chamada Terra da Garoa. Cadê essa garoa, né? Então, a gente está enfrentando mudanças climáticas e a gente está vendo o impacto dessa falta de água nas nossas vidas. Então, a gente continua muito dependente das chuvas. As chuvas para irrigar o solo, para trazer o nosso alimento, a chuva para limpar o ar dessa poluição que tem nos centros urbanos, né? Então, a chuva ela é uma fonte de água muito importante para a cidade. Agora, professor Giansanti, quais seriam as nossas outras alternativas, se é que nós temos? Olha, o ciclo hidrológico, eu acredito que todo mundo estudou na escola, né? Ele é indispensável, vamos dizer, ele é fundamental para que a gente tenha a renovação da água. Mas a tecnologia, vou falar pelo lado de engenheiro, de quem teve a oportunidade de ver em julho do ano passado o que acontece na Califórnia, em outubro do ano passado o que acontece em Israel, a tecnologia, ela avançou. Então, hoje, nós produzimos, vamos dizer assim, entre aspas, cerca de 15 metros cúbicos por segundo de esgoto tratado nas 5 estações que a gente tem aqui na região metropolitana. É possível nós avançarmos mais nesse tratamento e no reuso. Você vai em Israel ou na Califórnia, Los Angeles, que eu falei, tem o que eles chamam de purple pipe, né? O tubo, essa cor roxa, leva água de reuso para os mais diversos fins. Você anda em Israel, tá bom, o país é pequeno, mas é o país inteiro com esses tubos. Então, nós podemos, não só podemos, como nós devemos avançar no reuso e, eventualmente, como a gente vê na Califórnia, a reciclagem na água. Você consegue hoje ter um tal grau de tratamento que você entra esgoto e sai água potável. Não é? Então, meus alunos, né, eu falo, professor, você vai lá para beber o esgoto dos outros? Eu falo, não. Mas é porque você vê todo o caminhamento e no final sai água potável. E teu lema é assim, parece água porque é água. E é o programa que eles chamam One Water, é uma água só. Então, nós também temos e precisamos cada vez mais utilizar essas tecnologias, senão nós vamos buscar água, como disse o professor, cada vez mais longe. Nós buscamos água, por exemplo, da bacia do Piracicaba, o motivo que me levou a essa viagem, não é? Isso causa uma disputa com a região de Campinas e Piracicaba. Nós estamos indo buscar água agora no Vale do Ribeira. Então, é assim, isso tem um custo de bombear, tem todas umas questões ambientais envolvidas. Então, nós podemos utilizar mais as águas que tem no próprio Planalto paulistano. As águas que vêm, que se transformaram em esgoto, ou resgatar também os rios. Não adianta, como eu falei, só renaturalizar, se nós temos solo tão impermeabilizado que não permite a recarga da água no solo. Então, some. Você vai renaturalizar o quê? Um filete de água que sobrou? Então, você veja, nós temos meios, desde que se mude a mentalidade, se avance, de reutilizar mais a água, de trabalhar mais com infiltração e recarga aqui no próprio Planalto paulistano. São esses os caminhos que vão dar mais sustentabilidade
não somente para nós que estamos mais aqui, mas é o que vem, todas as gerações que vêm posteriormente. Inclusive, recentemente eu vi uma matéria de um asfalto que está sendo estudado na Europa, onde ele é uma forma de uma esponja. Ele absorve praticamente 100% de toda a água. Quer dizer, evitaria a questão das enchentes e também da purificação para a queda dessa água aos lençóis freáticos, né, professor? Exatamente. Você pega, por exemplo, São Paulo, né? A gente tem as chuvas, o período de chuva. Para onde vai toda essa água? Ela acaba caindo nesses rios. E qual a situação dos nossos rios? E muito rapidamente, né? Está tudo poluído. Né? A gente tem rios de esgoto a céu aberto. Né? A gente não tem mais aquela identidade de um rio. Aí é engraçado que quando a pessoa está ali na beira da marginal, ela vê uma capivara, ela fica emocionada. Nossa, tem vida aqui, né? Poderia ter muito mais vida, né? Então, assim, se a gente conseguisse dar essa destinação para essa água pluvial, a gente poderia ter muito mais recurso dentro dessa cidade sem essa necessidade de buscar tão longe, né, essa água, sem afetar os nossos vizinhos, porque a gente está tirando a água dos nossos vizinhos. Qual que é o mais importante, né? Pelo desenvolvimento, pelo progresso. Então, assim, a gente tem que determinar tecnologias, desenvolver tecnologias como esse asfalto permeável para captar o que a gente tem aqui. E a gente tem bastante água na cidade. O problema é que essa água não dá para usar por enquanto. Verdade. Falando de vizinhos, Europa, professor Jean Santi, fala um pouquinho o que o senhor trouxe do workshop realizado lá em Genebra. Foi um workshop bastante importante, porque se discutiu a questão das bacias hidrográficas e desses conflitos em nível mundial. Tem bacias que eles chamam de transfronteiriças. Por exemplo, você tem o Rio Reno, que nasce na Suíça, a margem direita é a Alemanha, a margem esquerda é a França. Você imagina esses três países conversando inglês, né? Como é que é? A gente brinca até com eles, né? E a gente tem rios semelhantes aqui no Brasil, não é? Sim, do que se percebe? Que essa questão da água é uma questão mundial. E esse programa, esse workshop, ele apresentou, tinham muitos países presentes. O que ele apresentou, o que eu vejo de positivo? Eu vejo que é uma cooperação entre as bacias hidrográficas e seus comitês e suas agências. É uma troca entre pares. Por exemplo, eu fui representando a bacia do Rio Piracicaba, que tem muitas das suas águas revertidas aqui para São Paulo. Então, se discute hoje em nível mundial essa questão das bacias hidrográficas, da escassez hídrica e de como é que esses problemas vão se acentuar em face da mudança climática, que não é algo mais distante que se achava que se discutia. Não, está acontecendo, nós vivemos isso. Eu levei esse exemplo que eu falei, olha, 2010, 2011 cheias, 2014, 2015 estiagem. Então, se discute isso mundialmente. E o Brasil, pela sua riqueza e, ao mesmo tempo, pela complexidade toda, e pelo avanço que, por exemplo, a bacia do Piracicaba vem alcançando em termos de gestão, tem algo importante para contribuir para o mundo. Então, essa discussão é uma discussão que está aí, ela está posta em nível mundial, ela não é etérea, não, está aí, acontecendo. Agora, professor Pichait, a relação do desperdício, são praticamente 980 bilhões de litros por ano. A gente tem uma situação, né, que quando a gente estava naquela crise maior de utilização, por exemplo, em São Paulo, do volume morto da água, que na verdade deveria ser uma reserva, né, para situações mais futuras, a população ela se conscientizou bastante com isso, né? Porém, passou a campanha na televisão, passou as ações do governo, a população ela volta a gastar essa água, né? Então, a gente tem um uso muito, muito abusivo dos nossos recursos, né? Tanto da água que a pessoa ela tem aquele costume, preciso lavar muito bem o alimento, mas será se precisa daquela torneira aberta naquele volume de água? Será se na hora de tomar banho realmente precisa de toda aquela água? A gente preza pelo conforto, mas qual que é o preço desse conforto para a nossa sociedade, né? E agora, a cada dia a gente está sentindo esse peso desse nosso conforto. Então, a gente é uma sociedade que gasta muita água de maneira incorreta. A gente não sabe muito bem usar a nossa água. Desde a distribuição, que tem os seus problemas de fuga, né, na distribuição, até pela sociedade que não usa direito essa água.
E a gente tem uma cultura muito de pegar a água, mas e o esgoto? Aonde eu vou colocar o esgoto, né? Qual que é o tratamento que eu vou dar para essa água que eu estou utilizando? Né? Então, na hora que você está lavando, fazendo alguma coisa, um uso dessa água, o que está gerando de resíduo? E como que a gente vai tratar esse resíduo? A gente tem uma política no Brasil de todo o resíduo, mesmo sólido, descartar nos rios, nos corpos hídricos. Né? Que é diferente, por exemplo, como o professor colocou lá em Israel, que eles usam a gestão de resíduo sólido no meio sólido. Então, não tem essa contaminação absurda das águas, que já era um outro desperdício, né? Você gasta água para limpar a água. Então, é um ciclo de vício da população de usar cada vez mais água e não ter uma consciência muito certa sobre esse uso. Agora, professor Jean Santos, será que a gente pode colocar a culpa só no consumidor, na população em geral? Eu digo isso porque, primeira questão, será que o desperdício é feito só do registro para dentro, que já vem com problemas, como foram relatados em diversas reportagens, no problema já do serviço de abastecimento, né? As perdas de água. Exatamente. Fala-se aí em torno de 40% de desperdício, ou seja, a cada 10 litros perde-se 4 litros de água. Isso. É um problema sério, grave do setor, que é recente a tomada de consciência e a consideração isso no planejamento e nas medidas a tomar para se reduzir essas perdas. Então, há de fato um problema, nós já conversamos bastante, vamos dizer, do registro para dentro, e há um problema grande também do registro para fora. O planejamento dos recursos hídricos, eles deve ser feito levando em consideração o combate às perdas. Senão, nós vamos continuar investindo em cada vez mais buscar mananciais mais distantes, cada vez mais conflito com outras bacias, e a gente não faz a própria lição de casa. Mas isso eu vejo que é algo que é recente. Quando eu digo recente, os maiores programas que a gente tem de combate às perdas é quase 4, 5, 6 anos, algo por aí, não mais que isso, infelizmente. Agora, para a gente finalizar, opinião de vocês, o que poderia ser feito de imediato para que essa escassez iminente realmente, de fato, não ocorra? A gente tem que ter uma grande ação de educação ambiental com a população, né? Eu falando em termos de biólogo, né, na biologia, da compreensão da população, que a crise ela não é só naquele manancial que está ali um pouquinho longe da minha casa, que a crise ela atinge a minha casa, né? E qual que é o preço disso para o meu futuro, para as próximas gerações que vão vir da minha família? Então, o que eu como cidadão tenho a contribuir? Eu acredito que é isso, tem que começar de fato, é sempre com uma educação permanente. Em outros locais que eu tive a oportunidade de conhecer que tem escassez hídrica permanente, contínua, o programa de educação ambiental é permanente. Muda um spot, uma propaganda, outra, mas é permanente. Mas eu, além disso, o que eu vi? Eu vi muita política inclusiva, muita discussão, controle social e, por exemplo, o planejamento feito com essa participação que eu vi que acontece em outros locais. Então, a população está consciente do que está acontecendo e quais são as medidas futuras. Nós precisamos avançar no planejamento, nesse controle social, ter planos de emergência e contingência que sejam bastante consistentes, não um mero produto de papel. A tecnologia que eu falo, o que eu percebi? Essa questão de troca entre bacias, entre pares, é extremamente importante. E nós devemos aproveitar isso, porque nós só temos a ganhar, estar mais preparados para essa mudança climática que está acontecendo. É isso. Tá certo. Gostaria de agradecer a presença dos senhores aqui no Ecocidade. Professor Jean Santos, pode deixar um contato? Meu contato é saneamento@mackenzie.br. Professor Alan? Quem quiser conversar é alan.pichait@fmil.br. Obrigado pela presença mais uma vez. E o Ecocidade de hoje fica por aqui. Obrigado a você que nos acompanhou. Inclusive, pode mandar uma mensagem sugerindo um assunto para discutirmos aqui no Ecocidade. O nosso e-mail é tv@câmara.sp.gov.br. Até o próximo programa. TV Câmara São Paulo, informação para a cidadania.
da, 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 da.